Eu me chamo Francesco Jansen e esse é o segundo episódio da série Protocolo Intimidade. No episódio anterior, nós analisamos que andar com Deus está para muito além do que simplesmente guardar mandamentos. E nessa busca pela intimidade com Deus, nós veremos dois principais pilares. O primeiro está em Jeremias, que é dito: quando você me buscar com todo o seu coração, você vai me achar. Aqui é Deus falando. Essa palavra no original para coração é lebab, e ela significa homem interior, âmago. Então, quando você buscar a Deus com todo o seu âmago, com todo o seu homem interior, com todas as suas forças, como está escrito na oração do Shema, em Deuteronômio 6, você vai encontrar Ele. Veja, o homem que foi chamado amigo de Deus, Abraão, ele buscou a Deus, ele viu a Deus, ele guardou os mandamentos, os decretos e as leis. Apesar de que andar com Deus está para muito além do que simplesmente guardar mandamentos, está intrínseco em todos aqueles que andam com Deus a guarda dos mandamentos. E não foi à toa que Abraão foi chamado amigo de Deus, por essa sucessão de questões, pela sua busca intensa, por ele ter contato com o próprio Deus e por ele guardar os mandamentos. E por meio dessa guarda, e por meio da descendência dele, todos os povos da terra são abençoados. Todos que obedecem aos mandamentos, aos decretos e às leis de Deus, essas pessoas escutam a voz de Deus. E dado a essa guarda, acontece uma sucessão de coisas positivas, de tal modo que a mão do Senhor guarda eles de todo o mal. Veja só um exemplo. Davi e Samuel foram duas pessoas que buscaram a Deus de todo o coração e que guardaram os mandamentos. Em um certo momento, quando Davi estava fugindo de Saul para que este não o matasse, ele foi até Ramá, onde morava o profeta Samuel. Então ele discorre tudo o que estava acontecendo para Samuel. Então Samuel vai com Davi até Naiote de Ramá. E a partir do momento que Saul toma ciência disso, ele começa a descrição da seguinte forma, está em 1 Samuel, de 20 até 24, que diz assim: então Saul enviou alguns homens para capturá-lo, ou seja, para capturar Davi, porque ele queria matar Davi. Todavia, quando viram um grupo de profetas profetizando, dirigidos por Samuel, o Espírito de Deus apoderou-se desses mensageiros de Saul e eles também entraram em transe profético. Contaram isso a Saul e ele enviou mais mensageiros, ou seja, mais pessoas para capturar Davi. E estes também entraram em transe profético. Depois mandou um terceiro grupo e eles também entraram em transe profético. Finalmente, o próprio Saul foi pessoalmente até Ramá. Chegando à grande cisterna do lugar chamado Seco, perguntou onde estavam Samuel e Davi. E lhes responderam: em Naiote de Ramá. Então Saul foi para lá
Entretanto, o Espírito de Deus apoderou-se dele, e ele foi pelo caminho em transe profético até chegar a Naiote. E despindo-se de suas roupas, também profetizou em transe na presença de Samuel. Ele ficou deitado nu todo aquele dia e toda aquela noite. Veja que eu disse que quando nós guardamos os mandamentos, a Bíblia dá uma sucessão de coisas positivas que acontecem com quem guarda os mandamentos. E uma delas é guardar de todo o mal. E aqui nós vimos um exemplo claro de que quando Davi estava correndo do seu inimigo Saul, um grupo, diversas pessoas foram a mando de Saul tentar capturar para matar Davi, mas o Espírito de Deus se apoderou-se de todos eles, e o propósito do coração deles, que era matar Davi, se desviou a ponto de que eles não fizeram mais outra coisa a não ser se deleitar naquele transe profético. Uma das coisas, das diversas que acontece com quem guarda os mandamentos, que eu acho bastante interessante, está em Zacarias 3:7, que diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e eu te darei livre acesso entre os que estão aqui. Ou seja, te darei livre acesso entre os anjos, entre os meus malachim. Veja, quem guarda os mandamentos também tem o direito de julgar a casa, de entrar nos átrios, de entrar nos palácios celestiais e de ter livre acesso entre os anjos de Deus. A intimidade com Deus, o nascimento dessa intimidade, ele é aflorado no descortinar dos segredos. Veja o que Jesus disse para os seus discípulos que ele estava treinando já havia um tempo. Ele fala assim: agora eu não tenho vocês mais como servos, porque o servo ele não sabe o segredo do seu senhor, mas eu tenho agora vocês como amigos, pois tudo que eu escutei do Pai, ou seja, os segredos, eu compartilhei com vocês, eu transferi para vocês. Por quê? Porque agora vocês são meus amigos. Então, quando Abraão é chamado amigo de Deus, é porque ele tinha intimidade, é porque ele via a forma do Senhor, é porque ele buscava o Senhor com todo o coração, e é porque ele andava baseado nos decretos estipulados por Deus. Então, nesse segundo episódio da série Protocolos Intimidade, eu incentivo você a observar esses dois preceitos, buscar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, de modo incansável, assim como Davi fez e também como Samuel, e guardar os mandamentos. Davi, por conta disso, foi dito que ele era um homem segundo o coração de Deus. Então é isso. Até uma próxima.